programa de hoje nós estamos falando sobre a ocorrência genética mais comum que existe. Ela acontece em cerca de 1 a cada 700 nascimentos, independentemente de raça, país, religião ou condição econômica. A informação é da organização Movimento Down. A síndrome de Down é uma condição genética, não uma doença. E nós estamos no segundo bloco do Educação. Consuelo, no finalzinho do primeiro bloco, prometi que você ia mostrar o teu material de como alfabetizar crianças. Na verdade, eu acho que esse material deveria ser usado para todas as crianças, mas tudo bem, vamos lá. Bom, o meu filho, em primeiro lugar, ele não se comunica, ele não fala. Então, ele também tem uma hipotonia e, por isso, tem uma dificuldade enorme de você trabalhar com libras. Então, a dificuldade inicial começou em como eu iria me comunicar com ele. Nós não temos condição de fazer uma avaliação do QI dele, né? Então, a gente tem que captar, né? E fazer uma avaliação do QI não verbal, porque ele não tem condição de verbalizar. Então, na verdade... O que eu acho importante, antes de você começar a falar, é que esse material, isso pode servir também não só de dica para os pais que estão assistindo o programa, mas também para as escolas. É um material simples, não é um material caro de confeccionar. Você mesma confeccionou. Isso, eu mesma confeccionei. Inicialmente eu fiz um curso de PECs, são métodos de comunicação alternativa com crianças autistas. Então tem o PECs, tem o TEACH, que são métodos estrangeiros e algumas vezes eles oferecem cursos, né? Eu fiz os cursos, mas eu tive algumas coisas que eu não gostei e achei que não se aplicariam no meu filho na questão do método, né? Alguns deles, inclusive, por causa do tamanho das figuras, eles usam figuras muito pequenas. É claro, eu entendo, eles trabalham com fichário e a criança teria o material e colaria e os símbolos no velcro e colocaria naquilo. E para a criança conseguir carregar tudo e colar num fichário e fazer a sua sentença, teriam que ser pequenas fichas. Só que para o Arthur não funcionaria assim. Então eu não consegui pegar nenhuma ficha e ele não visualizava. As fichas eram muito pequenas. Então eu comecei a elaborar o meu próprio material com a fono. Eu tenho uma fono, uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga, e além das demais terapias, e nós fazemos o material do Arthur. E aí eu comecei a organizar as minhas fichas de acordo com a necessidade deles, fazendo a correlação da figura e da palavra sempre escrita em caixa alta. É muito importante você valorizar a comunicação com essas crianças, iniciar sempre com caixa alta, porque você já não letra confunde a criança, sempre letra maiúscula. E aí eu comecei a eleger as coisas mais importantes de acordo com o que ele usava, né? A mamadeira, o papai, a mamãe. Certo. E passando daí para as atividades, troca de fralda, alimentação. E depois de fazer essa alusão, começamos a trabalhar com as palavras. A figura, a palavra com velcro e ele fazendo a correlação das palavras. Muito e legal. Assim ele está sendo alfabetizado. Ele vê, ele faz uma... Eu acredito que ele tem a memória fotográfica, mas isso é uma observação minha, né? De mãe, de estar ali todo dia, o tempo todo com ele. Então, ele faz a correlação entre a figura e a foto da palavra escrita. Sim, sim. Né? E assim, esse material é todo elaborado por mim, pela psicopedagoga ou pela terapeuta ocupacional. Nós fazemos, nós imprimimos, plastificamos, colamos o velcro atrás. E tudo isso facilita, inclusive, que ele possa trabalhar com a hipotonia, porque ele consegue pegar e colar os músculos, né? Porque ele tem hipotonia. E nós também trabalhamos você fazendo o seu próprio material, nós conseguimos trabalhar com as figuras que ele conhece, com os desenhos animados que ele conhece, né? Porque a criança, ela tem uma fixação, ela tem aquele desenho, ela elege os personagens que ele gosta e tudo. E você
percebendo isso, é muito importante você usar aquilo que o seu filho gosta para ele aprender mais rápido, né? Com certeza, é a afetividade, é a afetividade. Né? Então, tudo isso aqui é feito para o Arthur, foi feito para ele, pelas necessidades dele, e isso é que é maravilhoso na inclusão, é você poder perceber o que aquela criança especificamente precisa, qual a forma melhor de você conseguir ensinar aquela criança para explorar o potencial dela. Muito bom. Gonzalo, me diz uma coisa, como é que tem sido o estímulo do Gabriel? O que vocês têm feito em casa? O Gabriel, desde o princípio, vem sendo estimulado por profissionais, né? Isso é muito importante. Mas existem algumas fontes. Às vezes eu costumo falar assim, de repente não tem a condição financeira para que faça as terapias na quantidade mínima. Eu queria muito que você desse dicas sobre isso. O que é interessante? Primeiro, buscar no serviço público o que for possível, né? Existe uma ampla gama do serviço público ou de instituições que realizam, né, ou com parceria do serviço público ou mesmo de forma filantrópica, né? Então é importante buscar os profissionais. Os profissionais têm que estar ali. Nem que seja um pouquinho, ele tem que estar. Só que se falta, às vezes, está num local muito distante, né? Está numa cidade que realmente não há o acesso àquele profissional por N razões, existem outras possibilidades. Hoje a gente tem a internet, né? Hoje, eu costumo sempre citar e dar como um caminho mesmo das pedras o site do Movimento Down. Né? O site do Movimento Down hoje, ele tem, eu recomendo muito, um guia, que é um guia de estimulação. É um guia de estimulação para crianças 0 a 1 ano. Sim, esse guia é muito bom porque mostra para os pais como fazer. E aí você vai e pega o guia na internet. Tem no site. E aí depois você complementa com a série Crescer com Down, do Movimento Down, que traz a profissional mostrando. Então, existe algo estático, que é o guia, né? E existe também o visual. Isso tudo está no Facebook, está na internet. Então, às vezes o que eu falo, isso é muito importante. Às vezes falta a condição financeira, mas não falta a disposição. Se o pai, a mãe, os familiares tivessem disposição mesmo de correr atrás, curiosos que sejam, eles vão achar, por exemplo, no site do Movimento Down, o guia para baixar de download e vão achar também o vídeo, né, que traz as explicações. E para quem acabou de ter um filho, tem um outro guia que eu recomendo, que acabei não falando, que é o 3 Vivas para o bebê. Tá, assim, porque aquele momento inicial... 3 Vivas? 3 Vivas, é o guia 3 Vivas. Naquele momento que eu falei que poderia haver um luto, que poderia haver uma rejeição, que poderia haver uma dificuldade, ou pode haver um amor transbordando, porque de repente a pessoa recebe a notícia e aquilo cativa mais. Tem um guia chamado 3 Vivas, ali traz boas informações para quem acaba de ter o filho. E onde que acha? No site do Movimento Down. Tem legal. no Facebook, tem na internet, então assim, é fácil de achar. Tem outras instituições, como a Federação Brasileira de Associação de Síndrome de Down, que também atua. Tem o Carpe Diem, que agora não está mais atuando, mas que atua durante muitos anos e produziu muita coisa também ligada à síndrome de Down. Tem o Instituto Meta Social, que é muito bom, né? Tem tantas instituições que hoje fazem trabalhos, hoje e já fazem há algum tempo trabalhos tão sérios que ajudam muito os familiares. Né? Eu costumo falar que hoje com a televisão, um amplo acesso à televisão, né? com a internet, com as redes sociais, dá para caminhar, dá para dar um jeito. Né? Mas o ideal é que você sempre tenha ali o profissional auxiliando. A escola, você ouviu um vídeo de você falando assim, eu garanto, é possível incluir sim, e a questão financeira também. A gente não vai entrar aqui muito nesse assunto, porque nós já fizemos um programa, já gravamos um programa sobre inclusão, mas é algo que você garante e dá para fazer por um custo tranquilo. Eu vou falar de novo olhando na câmera, que daquela vez eu falei olhando na câmera. Eu garanto que dá para fazer. Garanto que dá para fazer desde que você tenha as informações necessárias. Porque, assim, para começar, eu dou uma dica para todas as escolas, tá? Eu fui diretor de escola durante 5 anos, sou professor há 14 anos, eu sei do que eu estou falando, né? E fui diretor de escola de um segmento preparatório para pré-vestibular, então que é um dos segmentos mais difíceis em termos de inclusão, né? E o que acontece? A escola, quando eu dirigi, a gente já realizava uma inclusão e passou a realizar uma inclusão muito mais séria e os resultados foram cada vez melhores. Né? Houve uma melhora pedagógica e uma melhora social, coletiva. Né? Por exemplo, uma dica que eu sempre dou, que na verdade não é uma dica, é uma obrigação, é todas as escolas que pretendem pensar em inclusão têm que ter uma sala de recursos multifuncional. Tem que ter. Não tem que ter aquele espaço da sala de recursos multifuncional. Aí você fala, mas isso é muito caro. Não é caro. Por exemplo, existem diversos recursos já mostrados no programa de hoje pela Consuelo que são manuais. E aí eu penso numa seguinte lógica, quer ver? Vamos chamar a comunidade escolar, vamos chamar os pais, vamos chamar os familiares, vamos chamar os alunos e vamos criar uma semana de conscientização social. E
E naquela semana de conscientização social, a turma do 6º ano vai ser responsável pelos cards, pelos flashcards, pelas identificações entre objeto e nome. A turma do 7º ano vai ser responsável por uma outra questão sinestésica. Por exemplo, a sinestesia, a questão dos sentidos, tem que ser explorada. Eu posso, por exemplo, ensinar como é que funciona a chuva com um saco daquele ziplock. Eu coloco um pouco de água, fecho em cima, prendo numa parede com sol. O calor vai fazer com que a água evapore. Como o saco está fechado, vão se formar gotículas em cima do saquinho e depois vão escorrer pelo saco, vai aprender o que é chuva. Isso é educação inclusiva. Você traz concretude para o que é abstrato. Sim. O abstrato é difícil de entender. Quando você traz a concretude, você facilita a compreensão. E aí o que eu falo é educação inclusiva, só é inclusiva se é para todos. Se é para todos os alunos. Não adianta fazer um projeto para inclusão. Não, o projeto é pedagógico, sim, preparado para incluir, mas o projeto não é para um grupo ou para o outro. Então, dá para fazer. Não que seja barato, não que seja simples e fácil, mas é barato desde que você tenha acesso às informações necessárias. E você, pai, você, mãe, que estão pensando assim, tenho filho no 6º ano, no 7º ano, mas meu filho vai deixar de receber conteúdo para fazer isso para os outros, mercados de trabalho? Não, seu filho vai ter uma lição de solidariedade, de diversidade. Parece incrível, mas portais na nossa cabeça se abrem quando a gente começa a ter acesso a determinados tipos de informação, como, por exemplo, essa experiência que o Gonzalo falou sobre a chuva. Então, isso também é conteúdo, mãe, pai, também a formação do cidadão. E esses conteúdos que ele vai trabalhar produzindo material, com certeza ele vai integrar para a vida toda dele. Consuelo e Gonzalo, é muito importante para a criança com síndrome de Down a informação visual. Então tem tudo a ver com esse trabalho que a Consuelo mostrou aí. É para todo mundo. O Consuelo está com um papel na mão aí, que você queria falar alguma coisa. Não, eu acho importante ficar claro que é muito fácil. Essas crianças, elas são audiovisuais. A gente tem que trabalhar com som, a gente tem que trabalhar com cheiro, a gente tem que trabalhar com os sentidos de uma forma geral. E a gente tem que lembrar que a fisioterapia é uma vez por semana, a fisioterapia são 2, 3 vezes por semana, mas o maior fisioterapeuta é o pai e a mãe. A melhor terapeuta é a mãe que está ali toda hora. Tudo tem que ser feito a cada momento. A criança ela tem que estar posturada a cada momento, ela tem que estar sentada adequadamente. Então não adianta você esperar que seu filho vai melhorar porque ele faz fisioterapia 3 vezes por semana ou porque ele tem uma terapeuta que faz 2 ou 3 vezes com ele. Esse trabalho, ele é contínuo, a estimulação ela tem que ser contínua. A gente está no finalzinho do programa, eu queria que vocês falassem muito, mas muito rapidamente para mim, aí, bem resumidamente, ou com uma palavra, como vocês preferirem, qual foi a lição mais importante que o filho de vocês, os filhos de vocês ensinaram? Eu costumo falar que o Gabriel, ele abriu uma caixinha para um mundo muito plural, que é lindo e que eu não conseguia enxergar. Então, acho que assim, o Gabriel, ele possibilitou que eu enxergasse o mundo por uma ótica de diversidade, de cores, que é muito mais interessante do que aquela monocromática que eu tinha. Então o Gabriel, ele possibilitou que eu tivesse uma visão além do que eu tinha tradicionalmente. Sim. Não porque eu fosse uma pessoa ruim, não era que eu fosse ruim, mas eu não me permitia, às vezes, enxergar de outra forma. Para fechar, uma vez eu levei um instrumento de matemática para auxiliar uma aluna com síndrome de Down, né? E aí eu levei esse instrumento de matemática, ela aprendeu. No que ela aprendeu, eu tirei o instrumento da matemática da sala. 2 pais de outros alunos, que a gente chama de neurotípicos, né, crianças que não têm nenhuma condição, ligaram. Mas cadê aquela ferramenta que estava sendo usada? O meu filho estava aprendendo bem com ela. Então, na verdade, a inclusão, ela é para todos. Quando as escolas perceberem, né, a visão os pais da gente ficarão muito mais satisfeitos, os alunos vão aprender muito melhor e ainda vão saber conviver na sociedade que vai recebê-los, que é diversa. Não tem como correr. Consuelo. O Arthur mudou na minha vida tudo. Amor incondicional e a questão dos valores. A gente aprende a dar valor às coisas. Enquanto um pai e uma mãe valoram quando o seu filho começa a andar, eu valorizei a primeira careta que meu filho aprendeu a dar porque a língua dele antes não mexia. Então, o que uma criança neurotípica faz com uma facilidade, com o estalar dos dedos, o meu filho demorou anos. Então, a lição principal que o Arthur me dá todo dia é perseverança. Ele consegue tudo, ele pode tudo, desde que nós consigamos dar a ele as condições para se desenvolver.
Gente, muitíssimo obrigada. Parabéns pela presença. Nós vamos fazer mais programas falando sobre a síndrome de Down. Espero contar com a colaboração de vocês. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho deles que vai aparecer aí juntinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Quero ser cabeleireira. Beijo a todos. Qual é o seu sonho? Fada. Fada? Porque fada eu me quero. Você quer ser uma fada? Sim. Por quê? Eu quero. Quer voar no céu? Sim. Oh. Você tem asas? Sim. Linda. Você engana. 2. 2 asas? Sim. Oh. Muita.